Não sei como eles fizeram isso. Tudo o que sei é que eles fizeram isso. Acho que ninguém sabe como eles fizeram isso, como ergueram aquelas pedras, como as trouxeram até aquele nível. Acho que estamos diante de uma tecnologia perdida. Durante séculos, os arqueólogos buscaram projetos que explicassem como a Grande Pirâmide foi construída. Não encontraram nada, mas quando os pesquisadores inseriram os dados brutos da pirâmide em um sistema de IA, ele viu algo que nós jamais conseguiríamos. Foi uma descoberta absolutamente magnífica que virou notícia no mundo todo e realmente cativou a imaginação do público no momento certo. Um projeto oculto, escrito em proporções e ressonância, enterrado sob a superfície. O que foi revelado agora muda tudo o que pensávamos saber. O plano perdido sob a areia. A Grande Pirâmide é a construção mais estudada da Terra. É também a menos compreendida. Há mais de 4.000 anos permanece nos arredores do Cairo, mais antiga que a maioria dos registros escritos e ainda assim intocada pelo tempo. Dos antigos saqueadores de túmulos aos turistas modernos, todos que se aproximam fazem a mesma pergunta: como isso foi construído? Os blocos em si não são o mistério. O que intriga é a disposição dos elementos. Algo na estrutura parece ter sido feito de propósito. Das dimensões às inclinações e à disposição das câmaras, até mesmo os erros, quando existem, parecem calculados. Os primeiros arqueólogos mediram cada ângulo, cada fuste, cada corredor. Mas nenhuma planta original jamais foi encontrada. Em 2017, uma equipe internacional de pesquisadores utilizou um método de escaneamento baseado em muons, partículas subatômicas dos raios cósmicos, para mapear a estrutura interna da Grande Pirâmide sem perfurar um único buraco. O que eles encontraram chocou a todos. No interior do núcleo da pirâmide, acima da Grande Galeria, havia um enorme vazio com mais de 30 metros de comprimento. Nunca havia sido visto antes. Era invisível a olho nu e ninguém conseguia explicar por que estava ali. Isso deu início a uma nova fase na pesquisa sobre pirâmides. Uma fase que não dependia mais apenas de escavações ou documentos, mas também de escaneamentos, sensores e algoritmos. Pela primeira vez, a Grande Pirâmide foi tratada como uma máquina a ser mapeada e não como um monumento a ser admirado. Seguiu-se uma onda de novas ferramentas. A termografia infravermelha mostrou que certos blocos no lado leste eram mais frios do que outros, sugerindo a existência de espaços abertos atrás deles. O radar de penetração no solo revelou diferenças na densidade do solo e das pedras ao redor da base, especialmente perto de poços selados. A fotogrametria 3D permitiu que os especialistas reconstruíssem digitalmente a forma e o tamanho de cada bloco, até mesmo as marcas das ferramentas. O resultado foi um quebra-cabeça feito de dados. Milhares de pontos de dados, ângulos, folgas, densidades materiais, temperaturas. Mas dados não são compreensão. São apenas informação. A compreensão exige padrões. É aí que entra a inteligência artificial. Uma máquina de inteligência artificial capaz de enxergar o que o cérebro humano não consegue. Os pesquisadores começaram a inserir essas imagens em sistemas de aprendizado profundo, algoritmos treinados em lógica arquitetural, software de reconhecimento de padrões capaz de testar milhões de combinações, programas de modelagem geométrica capazes de reconstruir partes faltantes com base em dados de fragmentos. O objetivo não era provar a existência de alienígenas ou desvendar mitos. O objetivo era simples. Se nenhum projeto foi encontrado, talvez a pirâmide fosse o projeto. A IA foi instruída a analisar cada medida e comparar os ângulos entre os vazios, mapeando os caminhos mais curtos entre a entrada e a câmara funerária, para analisar a distribuição da carga entre as camadas, para procurar lógica na colocação de certas pedras, e aos poucos começou a encontrar coisas. Percebeu-se que o grande vão acima da galeria principal estava posicionado ao longo de uma diagonal interna perfeita. Um caminho que também ligava os aposentos do rei
a um longo túnel selado enterrado profundamente na base oeste. Ninguém jamais havia visto aquela linha antes. O projeto mapeou os corredores dos aposentos da rainha e descobriu que seus ângulos coincidiam com os de estrelas do antigo calendário egípcio em uma data específica. Não estrelas aleatórias, mas sim estrelas ligadas a festivais rituais. Cruzou as dimensões de blocos conhecidos e percebeu que os construtores podem ter usado uma unidade base, um módulo compartilhado, para planejar as medidas internas. Algo como um antigo sistema de grades invisível a olho nu, mas com proporções constantes. Nada disso poderia ter surgido por palpite. Teve que ser projetado, mas não da maneira como os arquitetos modernos projetam edifícios com papel e caneta. Esta era uma linguagem de proporções, uma planta inscrita na própria estrutura. Uma que só se revelava se você olhasse para a pirâmide não de fora, mas de dentro. Através de sua massa, seus vazios, suas tensões, suas linhas invisíveis. E de repente outras pirâmides começaram a se encaixar no padrão. A pirâmide de Khefren apresentava vazios semelhantes atrás de seu revestimento externo. A pirâmide curvada de Dahshur possuía um sistema de câmara dupla com tetos para alívio de pressão que ninguém conseguia explicar completamente. A pirâmide de Unas continha inscrições nas paredes. Os textos das pirâmides que falavam da jornada do Rei Morto até as estrelas usavam termos que ecoavam os mesmos alinhamentos que a IA agora mapeava. Quanto mais os pesquisadores se aprofundavam, mais consistente o padrão se tornava. Até mesmo as características mais caóticas, como as passagens ascendentes e descendentes que pareciam desafiar a lógica, começaram a fazer sentido quando vistas como parte de um sistema maior. Assim que os modelos de IA começaram a sobrepor todos os dados da digitalização, o que emergiu não foi apenas estrutura, mas sim intenção. Um projeto construído não para conforto ou decoração, mas para ressonância. Por 4.000 anos, a pirâmide foi um mistério enterrado na areia. Agora os projetos foram revelados. Está se tornando um plano. Quando a IA se tornou arqueóloga, o primeiro grande avanço ocorreu quando os pesquisadores começaram a alimentar modelos de aprendizado de máquina com dados brutos de pirâmides, digitalizações 3D, de alta resolução, mapas térmicos, leituras de densidade, dados gravitacionais e resultados de imagens de muons. Foi a primeira vez que todas as medidas, ângulos, vazios e materiais conhecidos foram combinados em um único arquivo digital. Eles usaram uma forma de aprendizado supervisionado, o que significa que a IA foi treinada com base no conhecimento arquitetônico existente, como funciona a sustentação de cargas, como a tensão estrutural se distribui e como os materiais antigos reagem ao tempo. Mas uma vez treinada, a IA foi incumbida de uma tarefa detectar padrões, quaisquer padrões, e de fato aconteceu. Primeiro confirmou algumas das suspeitas que os humanos já tinham. Os blocos de alívio de pressão acima dos aposentos do rei funcionam como um amortecedor de 5 estágios direcionando a força vertical para longe do cômodo abaixo. A inclinação da grande galeria segue um declive quase perfeito para o transporte controlado dos blocos. Os poços internos seguem ângulos predefinidos com menos de 1 grau de desvio. Mas então encontraram-se coisas que ninguém esperava. O vazio acima da grande galeria não era aleatório. De acordo com a IA, sua posição distribui a carga estrutural de maneira mais uniforme pelo núcleo superior, além de espelhar o ângulo da câmara principal como uma planta projetada em sombra. Em seguida, a IA identificou dezenas de alinhamentos que correspondiam a corpos celestes. Os dutos da câmara da rainha não apenas apontavam para as estrelas. Seus ângulos e comprimentos seguiam uma proporção repetitiva encontrada em outras pirâmides. A IA sugeriu que esses não eram gestos simbólicos, mas sim guias matematicamente precisos.
Ela também percebeu um ritmo. Ao comparar os blocos dos percursos inferiores com os dos percursos superiores à IA, calculou que os tamanhos dos blocos seguiam um algoritmo de redução gradual, diminuindo a massa, na sequência exata, para equilibrar o peso e minimizar a tensão. Isso não foi resultado de tentativa e erro, foi planejado com antecedência. Até mesmo a teoria da rampa, há muito debatida, foi testada. A IA simulou dezenas de configurações de rampas internas e externas. Descobriu que uma rampa interna em espiral teria permitido o movimento ascendente contínuo sem obstruir os níveis inferiores correspondendo às anomalias internas detectadas pelas varreduras de Muin. Tudo isso foi incorporado a um modelo virtual, um gêmeo digital em escala real da Grande Pirâmide, que podia ser rotacionado, fatiado, escaneado e remontado infinitamente. E à medida que a IA interagia com esse modelo, começou a criar algo novo, uma reconstrução da lógica do projeto. Isso não é o mesmo que ter plantas. É mais poderoso porque sugere que as plantas sempre estiveram dentro da pirâmide, não em papiro, não em tábuas de pedra, mas incorporadas à própria geometria. A IA encontrou unidades básicas recorrentes. Muitas das dimensões internas da câmara são múltiplos exatos de um único comprimento comum. Isso pode significar que a pirâmide foi construída usando um sistema de módulos fixos semelhante ao sistema métrico, permitindo um projeto escalável e previsível. Quando o mesmo princípio foi testado na pirâmide curvada, os resultados se confirmaram. As dimensões da câmara eram diferentes, mas as proporções eram idênticas. A mesma lógica se aplicava. Mesmo com a mudança dos ângulos, o afilamento do bloco seguia a mesma curva de massa por volume. Os pesquisadores logo perceberam que não estavam apenas diante de uma construção engenhosa, mas sim de um sistema. A inteligência artificial, ao receber todas as medidas conhecidas das pirâmides de Gizeh, Dahshur e Saqqara, as agrupou em famílias repetidas de ângulos, formas e posicionamento de vazios. O software encontrou anomalias estatísticas precisas demais para serem mera coincidência na distribuição de vazios e corredores entre as diferentes pirâmides. Isso significava uma de duas coisas. Ou os construtores antigos tiveram sorte repetidas vezes, ou estavam trabalhando com base em um plano mestre que ia muito além de qualquer local específico. No entanto, nenhum projeto escrito jamais foi encontrado. Será que a IA conseguiria fazer engenharia reversa de como tudo foi construído? Sim! Partindo da pirâmide virtual, o sistema calculou a sequência de construção ideal. Ele determinou o melhor caminho para transportar os blocos para dentro dela. O modelo indicava onde e quando os andaimes precisariam ser instalados. Ele até considerou os ciclos de trabalho, prevendo quanto tempo cada etapa levaria se fosse realizada em turnos. O resultado final foi impressionante. A pirâmide poderia ter sido construída com menos trabalhadores, menos ferramentas e muito mais precisão do que a maioria das teorias modernas afirma desde que um plano de projeto rigoroso fosse seguido. O que nos leva de volta ao início. A planta, ou melhor, a planta oculta. Este era um projeto vivo que emergiu apenas quando todos os elementos foram vistos em conjunto através das lentes de uma máquina. E permaneceu invisível até agora. Projetos revelados. O modelo estava completo. A IA mapeou cada varredura, testou cada ângulo e reconstruiu a estrutura interna da Grande Pirâmide com mais precisão do que qualquer esforço humano anterior. Mas o que se destacou não foi apenas a precisão, foi o que o modelo revelou. Havia um sistema de projeto lógico tridimensional, uma estrutura que codificava as relações entre as câmaras, entre os poços, entre a pirâmide e o céu acima. A primeira camada do projeto focou nos vazios. O grande vazio central, acima da grande galeria, descoberto inicialmente por meio de imagens do satélite Muin, não era aleatório. Modelos de IA mostraram que esse espaço
se situa em um ponto matematicamente ideal entre a base e o ápice. Alinha-se com os vetores de tensão da massa interna, distribuindo a pressão como um estabilizador. Mas isso era apenas estrutural. O que surpreendeu os pesquisadores foi o eco espacial. O formato do vazio espelhava as dimensões da grande galeria abaixo, porém invertidas. Essa simetria não era um caso isolado. A IA traçou uma sequência de proporções que conectavam os aposentos do rei e da rainha e a câmara subterrânea sob a base. As distâncias, ângulos e orientações entre eles seguiam-se uma progressão harmônica, uma curva matemática baseada em terças e quintas. O padrão se manteve mesmo quando aplicado às passagens ascendentes e descendentes, cujos caminhos formam acordes que se cruzam quando plotados geometricamente. A IA classificou isso como uma lógica interna recursiva, o que significa que a estrutura foi construída em unidades que se repetem como um fractal. Só essa ideia mudou a forma como os especialistas viam toda a pirâmide. Depois, analisaram a geometria. Muitas teorias afirmavam que a pirâmide codificava constantes matemáticas. A proporção áurea, o π, a sequência de Fibonacci. A maioria dessas ideias havia sido descartada como numerologia. Mas a IA não estava buscando símbolos, estava medindo. Descobriu-se que o perímetro da base da Grande Pirâmide, quando dividido por sua altura, se aproximava surpreendentemente de 2 vezes π. Isso já era conhecido. Mas também mostrou que essa mesma proporção aparecia no ângulo da passagem descendente uma correspondência geométrica, não apenas uma coincidência. Ainda mais surpreendente, os comprimentos das câmaras, quando medidos usando a unidade base reconstruída pela IA, seguiam potências de 2. Isso significa que o volume de cada câmara não era apenas um tamanho aleatório, mas parte de uma progressão estruturada. Os construtores não estavam apenas empilhando blocos, eles estavam codificando matemática. A análise por IA confirmou o que já se suspeitava há muito tempo. A Grande Pirâmide está alinhada com o norte verdadeiro com uma margem de erro inferior a 3/60 de grau. Isso é melhor do que a maioria dos edifícios modernos. O modelo de IA estendeu ainda mais as linhas da base e do ápice da pirâmide para mapear sua interseção com o horizonte e o céu. O que emergiu foi uma grade de alinhamento, um sistema que conecta a estrutura não apenas aos pontos cardeais, mas também às posições estelares durante o período de construção da pirâmide. Os poços da Câmara da Rainha apontam para Sírius e o cinturão de Órion. Os poços de luz dos aposentos reais alinham-se com Tuban e outras estrelas circumpolares. Essas não foram escolhas estéticas. Foram posicionamentos ligados a um mapa celeste que refletia a antiga crença egípcia na jornada do faraó para a vida após a morte através das estrelas. A IA confirmou isso comparando os ângulos do eixo com um software astronômico ajustando a precessão ao longo do tempo. A correspondência foi próxima demais para ser descartada. Usando dados de radar de penetração no solo, varreduras sismográficas e notas históricas de escavação, a IA reconstruiu um mapa de anomalias subterrâneas sob a pirâmide. Foram encontradas cavidades, não câmaras confirmadas, mas áreas onde a densidade do material diferia significativamente da rocha circundante. O mais intrigante foi uma longa anomalia em forma de corredor a oeste da câmara subterrânea. O modelo de IA calculou suas dimensões e alinhamento comparando-os em seguida com a geometria interna da pirâmide. O resultado espelhava a inclinação da passagem descendente, mas na direção oposta. Se fosse real, seria um túnel selado saindo da pirâmide, possivelmente um corredor de serviço, possivelmente algo mais. Ainda mais surpreendente foi como a IA lidou com essas anomalias. Em vez de tratá-los como elementos separados, o modelo os integrou ao modelo principal,
sugerindo que não eram apenas lacunas acidentais, mas extensões do projeto interno. Tudo isso apontava para uma ideia: o projeto não era plano. Era espacial em camadas, projetado para ser construído, não apenas visualizado. Mas a maior descoberta ocorreu quando a IA conectou todos os pontos-chave, câmaras vazios, poços, entradas e cantos da base em um único modelo de estrutura de arame. As formas formavam uma estrutura tetraédrica aninhada, o que significa que cada ponto principal podia ser inscrito dentro de pirâmides interligadas. Essa estrutura não era visível do lado de fora, nem mesmo do lado de dentro. Ela só se tornou visível depois que o conjunto completo de dados foi processado, renderizado e submetido à engenharia reversa. Porque os construtores codificariam proporções, alinhamentos estelares, geometria de tensão e vazios ocultos em um único sistema. Uma teoria é a da preservação, de que a pirâmide foi projetada para resistir a terremotos, erosão e ao tempo. E esses padrões seriam uma forma de resiliência estrutural. Outra teoria é simbólica, de que a planta era um mapa cósmico, uma maneira de espelhar a ordem dos céus na Terra. Outra visão que vem ganhando força é a de que se tratava de uma máquina de conhecimento, um arquivo físico que utilizava relações espaciais em vez de linguagem. O que esses padrões implicam é o seguinte: a Grande Pirâmide não foi uma estrutura improvisada e foi executada com premeditação em todos os níveis. Este é o tipo de evidência que nenhum pergaminho antigo poderia ter revelado. Somente uma máquina seria capaz de decifrar a lógica da pirâmide de dentro para fora. Se o plano for verdadeiro, tudo muda. A Grande Pirâmide sempre foi chamada de túmulo, mas há um problema. Nenhuma múmia jamais foi encontrada lá dentro, nenhum sarcófago lacrado com o nome de um membro da realeza. E agora, depois de tudo o que a inteligência artificial revelou, está cada vez mais difícil acreditar que o sepultamento tenha sido seu propósito principal. Se a planta decodificada estiver correta, se a estrutura realmente foi planejada com esse nível de precisão, então a função da pirâmide pode não ter nada a ver com a morte. A primeira pista vem do que a IA não encontrou. Na Câmara do Rei, frequentemente considerada o local de descanso do faraó, as medidas seguem regras matemáticas. A câmara não está centrada na pirâmide. Ela está deslocada, posicionada de forma a maximizar o equilíbrio de tensões nas camadas superiores. A inteligência artificial revelou que essa posição reduz a compressão vertical, redirecionando a força ao longo de 5 camadas de granito no teto. Isso é engenharia avançada, não projeto funerário. Até mesmo o suposto sarcófago é suspeito. É grande demais para ter entrado por qualquer passagem conhecida. Não possui decoração e ressoa literalmente. Testes acústicos dentro dos aposentos do rei mostram que a caixa responde fortemente às vibrações sonoras, especialmente na faixa de frequências mais baixas. As paredes dos aposentos também. Alguns pesquisadores mediram a ressonância sustentada em níveis de Hertz, específicos padrões que se alinham com as dimensões da câmara e a densidade do material. Simulações de IA confirmaram isso. A câmara funciona como uma cavidade ressonante, amplificando e sustentando os tons de maneira previsível. Existe a possibilidade de a câmara não ter sido construída para um corpo, mas sim para um som. Essa ideia não é nova. Quando modelos sonoros foram executados nas simulações da câmara, um padrão surgiu. Frequências em torno de 70 Hz ecoavam por mais tempo com mais intensidade e clareza do que outras. Isso não era aleatório. Elas correspondiam a frequências naturais da Terra, incluindo uma conhecida como ressonância Schumann, uma frequência de ondas eletromagnéticas que circulam a superfície do planeta. Isso não comprova a existência de uma fonte de energia, mas também não é irrelevante. Se a câmara foi projetada para interagir com o som, poderia ter sido usada para cânticos rituais, práticas de cura ou algo mais técnico como calibração sonora.
Outras pirâmides apresentaram características semelhantes. A câmara central da Pirâmide Vermelha apresentou um comportamento de ressonância quase idêntico, apesar de uma disposição completamente diferente. Esse tipo de propósito acústico não se encaixa em um túmulo tradicional. Modelos de IA também mostraram que os vazios e poços internos das pirâmides podiam regular o fluxo de ar, a umidade e até mesmo a temperatura. A Câmara da Rainha apresenta depósitos de sal nas paredes, algo estranho para um cômodo selado e sem exposição aos elementos. O sal é um condutor. Se a umidade e a pressão do ar flutuassem em seu interior, pequenas cargas elétricas poderiam ter se formado entre as camadas de granito e calcário. Alguns pesquisadores marginais já haviam sugerido isso décadas atrás. A IA simplesmente mostrou como poderia ter funcionado. Nada disso confirma a existência de uma fonte de energia oculta, mas aponta para uma estrutura otimizada para a movimentação de ar, som ou carga elétrica. Até mesmo a localização importa. O Planalto de Gizé está situado quase perfeitamente na linha de latitude 30 graus norte. A própria Grande Pirâmide está localizada a apenas 800 quilômetros do equador da Terra e a 800 quilômetros do seu meridiano principal, se estendido a partir de Greenwich. Esses números redondos não são fruto do acaso. Eles demonstram conhecimento geoespacial. O modelo de IA também estimou a altura original da Grande Pirâmide em 481 pés. O comprimento da sua base é de 756 pés. Multiplique a altura por 43.200 e você obterá o raio polar da Terra. Multiplique a base pelo mesmo número e você obterá a circunferência equatorial. Esses são números precisos. Seja intencional ou não, a correspondência é real. Se os construtores sabiam disso e codificaram a informação, então a pirâmide pode ter servido como um repositório de dados. Nenhuma dessas ideias foi comprovada, mas todas se encaixam no modelo. A ideia mais perturbadora é que os construtores das pirâmides estavam pensando a longo prazo, que eles sabiam que civilizações caem. O fato de terem projetado algo tão importante que não podiam confiar apenas à escrita, codificaram-no em geometria. O futuro da planta. A Grande Pirâmide permanece inalterada. Ela permanece exatamente no mesmo lugar há mais de 4.000 anos, mas nossa compreensão sobre ela mudou. O próximo passo já está em andamento. Pesquisadores estão usando o modelo gerado por IA para direcionar novas investigações. Em vez de depender da sorte ou escavar aleatoriamente, os arqueólogos agora têm coordenadas. Os vazios mapeados pela IA apontam para seções específicas da estrutura que nunca foram examinadas. Algumas seladas atrás de grossas camadas de pedra, outras enterradas sob a base. Essas zonas estão sendo demarcadas para análises específicas. Equipes de radar de penetração no solo estão preparando levantamentos mais aprofundados não apenas da Grande Pirâmide, mas também de todo o Planalto de Gizé. O modelo de IA sugeriu relações geométricas entre a pirâmide, a esfinge e outras estruturas satélites. Se a planta estiver correta, esses elementos não foram colocados de forma independente. Eles foram dispostos de acordo com um plano diretor. Uma única fórmula espacial que abrange milhares de metros. E não se trata apenas de Gizé. Os pesquisadores agora estão inserindo dados de outros sítios de pirâmides no modelo. Dashur, Saqqara, Médio. O sistema busca as mesmas proporções, os mesmos pontos de tensão, a mesma lógica de câmara. Os primeiros resultados sugerem que os princípios de projeto se repetem. Os ângulos é que mudam, os tamanhos variam, mas a lógica está lá. Isso pode significar que todas essas pirâmides faziam parte de uma única linguagem arquitetônica transmitida através das gerações. Em toda a Europa, Egito e América do Norte, projetos de gêmeos digitais estão em andamento. Trata-se de modelos virtuais em escala real das pirâmides construídos a partir de escaneamentos a laser
imagens de drones, dados térmicos e leituras estruturais. O objetivo é simples recriar o passado da pirâmide cômodo por cômodo, camada por camada. Pela primeira vez, as pessoas podem experimentar como teria sido estar dentro da Grande Pirâmide no momento de sua conclusão. Há também uma mobilização para proteger o que restou. A descoberta da planta levantou novas preocupações sobre a preservação. Se a pirâmide for mais do que um túmulo, se ela contiver conhecimento codificado, então sua integridade importa mais do que nunca. As equipes de restauração estão sendo orientadas a evitar modificações perto de zonas estruturais importantes identificadas pelo modelo de IA. Mesmo pequenas alterações podem interromper a lógica interna ou destruir características ainda não examinadas. Enquanto isso, a IA continua aprendendo. Agora ela está sendo treinada com textos históricos, inscrições em templos e dados de satélite. O objetivo não é substituir os arqueólogos, mas sim auxiliá-los, cruzar informações sobre idioma, estrutura e localização de maneiras que nenhum ser humano conseguiria sozinho. A esperança de que esse sistema seja um dia usado para decifrar outros sítios arqueológicos como Machu Picchu, Angkor Wat e Povegli Tepe. O que mais se esconde sob as pedras da Grande Pirâmide? O que se encontra sob a terra ao seu redor? Quantos outros monumentos ocultam projetos esperando para serem decifrados? Um projeto através do tempo, e ele ainda está se revelando em tempo real.